Camila, como que eu faço para aumentar minha produção de leite? Eu tomo chá, eu tomo uma tintura, eu compro uma cápsula, eu vejo com o pediatra um remédio. O que que eu faço para aumentar a quantidade de leite materno que eu tô produzindo? Fica aqui que nesse vídeo eu quero falar contigo sobre isso e te dar algumas sugestões que vão te ajudar sim a pensar naquelas coisas que vão ser eficientes para aumentar a tua produção de leite. E isso eu quero começar assim bem do começo, comentando o quanto todas nós mulheres que já amamentamos, em algum momento da vida, vamos ter essa dúvida do será que eu tô com pouco leite ou não? Só que muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma baixa produção, na verdade não é. É o que a gente chama de baixa produção percebida, mas ela não é a baixa produção real. Quando que a gente tem uma baixa produção real? Quando efetivamente a gente tem um bebê que não está conseguindo se nutrir adequadamente com somente o leite materno, né? Um bebê que está nitidamente fazendo xixi e cocô muito abaixo do que ele deveria, que tem sinais de desidratação, que não está tendo um crescimento saudável e adequado. Então, esses são os sinais assim que a gente realmente pensa que pode haver aí uma questão de produção. As mães costumam perceber complicações, dificuldades na mamada, bebês que ficam assim mais de 1 hora mamando e que fazem intervalos muito curtos, que são mais irritados durante o dia. Então são algumas pistas que realmente aí a gente pode pensar em buscar uma avaliação e entender se a gente de fato tem uma baixa produção. E aí, se de fato a gente tem, a gente pode pensar em algumas coisas que vão nos ajudar a entender qual escolha vai ser mais assertiva, porque vocês concordam comigo que se eu tô com uma dor de cabeça, não vai adiantar eu tomar qualquer remédio, qualquer chazinho. Eu vou ter que tomar algo que vá diretamente atuar na causa daquele meu desajuste, daquele meu problema. A mesma coisa acontece com aquilo que a gente vai fazer relacionado à baixa produção. A gente tem que entender o porquê a gente tem essa baixa produção, está com essa baixa produção. E aí a gente tem 3 grandes grupos de fatores que impactam na nossa produção de leite. Existem mais? Existem, mas esses são os que mais têm impacto, que são o grupo dos hormônios, o grupo da nossa fábrica de leite e o grupo do manejo da amamentação. Eu vou explicar um pouquinho de cada um e o que são exemplos e o que a gente poderia pensar se caso o meu desajuste possa ter a ver com cada um deles. Os desajustes hormonais são qualquer tipo de dificuldade ou desordem na produção adequada de hormônios do nosso corpo. Esse desequilíbrio ele pode afetar o desenvolvimento da nossa mama, então o desenvolvimento dela lá na adolescência, durante a gestação, porque a gente tinha uma falta de hormônio e é eles que fazem com que a glândula mamária se desenvolva. Ou então afetam o comportamento da nossa glândula mamária. Ela acaba produzindo menos porque ela tem acesso a menos hormônio. Alguns exemplos, do que seriam essas disfunções hormonais. Os tipos de diabetes, desajustes relacionados a tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, distúrbios assim da menstruação, doenças da hipófise, porque muitos hormônios são produzidos na hipófise, mulheres que têm osteoporose ou que têm assim distúrbios de hormônio, que têm pelos exacerbados com características masculinas, aumento do colesterol, triglicerídeos, tudo isso. Então, se a gente tem alguma questão dessas, o que nós temos que fazer? Imaginar que pode ter um impacto hormonal aí na nossa produção de leite. Melhor dos mundos é que a gente faça uma referência para o nosso obstetra, para o teu médico, e que ele solicite exames para ver de fato, se nesse momento de agora a gente tem uma deficiência e a gente corrigir, para a gente deixar com o suplemento em níveis
hormonais normais. Segundo grande grupo, que tem a ver com a glândula mamária, a nossa fábrica de leite. Dentro da nossa mama, a gente vai ter a nossa glândula mamária, que ela é responsável pela produção, pelo armazenamento curto ali do leite materno. E aí, se a gente tem alguma questão de ter um tecido ali dentro insuficiente, a gente pode ter um impacto produzindo menos quantidade de leite ou retendo menos, conseguindo armazenar menos na nossa mama. Que situações são essas? Existe uma situação que se chama hipoplasia mamária, que é uma mama que ela não desenvolveu internamente completamente. Então a gente tem uma mama com tecido reduzido dentro, fábrica menor. E ela tem uma característica, assim, peculiar. Elas são mamas que têm um aspecto tubular, geralmente tem uma diferença grande entre uma mama e a outra, tem uma areola grande, pode ter presença de estrias. Outras situações, cirurgias mamárias, principalmente as reduções de mama, as mastopexias, em que houve corte na areola e que dentro foi mexido, da qual a gente possa ter retirado o tecido glandular ali dentro ou a gente possa ter rompido o caminho de saída do leite, né? A saída pelos ductos. Isso pode ter um impacto, né, na drenagem da nossa mama e, consequentemente, na produção de leite. O que nós temos que fazer se a gente suspeita de alguma dessas situações? Se você é gestante, procura uma consultora de amamentação que trabalhe com o pré-natal da amamentação, para você fazer uma consulta antes e você, junto com ela, entender o que você tem ali, né? Se você tem mama com características hipoplásicas ou não. Nessa redução, para que você e ela sentem, ela possa te mostrar o que a gente tem de ferramentas, né? Que uma delas seria a ordenha de colostro ainda na gestação e precisa ser acompanhado por ela e pelo médico. Então, na gestação é isso, busca uma consultora, faz uma consulta de pré-natal e já alinha com ela ter um acompanhamento minimamente na primeira semana de vida, que é o que também é necessário quando a amamentação já está acontecendo. Porque nessa situação a gente tem um fator ali que realmente pode trazer um impacto para a redução. E aí você precisa de uma avaliação personalizada, ver o que está acontecendo ali. De fato é isso que está acontecendo, a mama não está drenando. Ok, ótimo, o que nós vamos fazer? E aí a consultora vai junto contigo entender o que é preciso ali e vocês vão fazer um plano de ação juntas. Terceiro grande fator ali tem a ver com o manejo da amamentação. O que é isso? É como de fato você vai amamentar nas primeiras 6 semanas de vida e de maneira mais especial ainda na primeira semana de vida. Porque a gente está num período que a gente está calibrando a nossa produção de leite ali no início. Se a gente tem uma frequência de mamadas legal, que seriam minimamente 8 mamadas em 24 horas, e uma eficiência legal, o que é isso? É uma mamada eficiente, né? Em que o bebê faz nítidas deglutições e que ao final da mamada você sente que a tua mama esgotou, que a tua mama drenou, né? Preferencialmente as duas na mesma mamada, mas que tenha um mínimo alívio, né? Que você sinta que ao final da mamada a tua mama tá bem mais macia do que era quando você começou a mamar. E aí a gente vai ter uns passos, né? Pra gente ir atingindo uma frequência e efetividade nessa mamada nas primeiras semanas, que começa lá na importância da gente ter o contato pele a pele, aquela golden hour. Deixar o bebê no contato pele a pele na primeira hora de vida ajuda a mãe a aumentar hormônios e ajuda o bebê a acionar seus reflexos, entender que ali é o seu lugar de se alimentar. Praticar a livre demanda, então não regular o tempo entre mamadas, nem o tempo do bebê no peito, deixar mesmo que o bebê comande o ritmo, tá? Lembrando que o bebê suga não é só por fome. A livre demanda, ela é quando toda a sucção do bebê acontece no peito, seja ela por fome, por sede, por necessidade emocional. Então, quando a gente tá falando em livre demanda, a gente tá falando de ausência de bicos artificiais, tá? E isso é muito importante pra gente ter estímulo, porque senão a gente vai estar estimulando a chupeta ou a mamadeira e não vai estar estimulando o peito, tá? Cuidar para nessas primeiras 6 semanas não ter espaçamentos muito longos entre mamadas, né?
Então, ali mais ou menos a cada 3 horas, chamar esse bebê. Excluir que o bebê tenha alguma dificuldade na mamada, alguma disfunção oral, alguma linguinha ali com a mobilidade alterada, porque isso vai impactar na efetividade, né? O quanto esse bebê consegue drenar essa mama ou não. E aí, se eu já entendi que, ok, a minha causa de baixa produção pode ter a ver com o manejo da amamentação, o que eu posso fazer? Se eu acho que ele tem dificuldade para mamar, ele cansa muito, ele estala, ele faz uma mamada longuíssima com intervalos curtos, ele se engasga em toda a mamada, você tem aquela pulga que a gente fica, gente, vai avaliar, porque pode ter uma disfunção oral aí por parte do bebê e isso faça com que ele não consiga estimular adequadamente a tua mama e a tua produção de leite, tá? Se usa bico artificial, tira o bico artificial, troca o acalmar o bebê na chupeta por acalmar o bebê no peito e no colo, tá? E as outras coisas que a gente pode usar da esterogestação. Troca da mamadeira por outro método que não tenha um bico artificial, tá? Se tá espaçando muito, vamos acordar esse bebê antes. Se ele tá, por exemplo, fazendo mamadas a cada 3, vamos tentar chamar ele mais frequente? Essas são as coisas que a gente pode fazer, porque se tem a ver com esse manejo, a gente tem que aumentar a frequência de mamadas, tá? Se o bebê já faz uma frequência grande, é pensar, será que a mamada dele é eficiente? Tá? Então avalia com um bom profissional. Ou então, não, já fui avaliada, né? Que plano que foi traçado aí, então, né? Se não, a gente pode usar estímulo extra, que seria o quê? Depois da mamada do bebê, tá? Você fazer um estímulo com bomba elétrica. Então, isso vai dar um estímulo a mais. Se você fizer com constância por mais de 7 dias, você vai ver que você vai perceber que na mamada você percebe mais deglutição do bebê e com o passar dos dias, você fazendo todos os dias nos mesmos horários e preferência minimamente 3 vezes ao dia, você vai perceber que a tua mama começa a entender que, opa, a demanda aumentou, tá? Então isso seria bem importante. Se o bebê mama só uma mama, você pode fazer estímulo em ambas. Se o bebê mamar as duas, você pode estimular as duas após a mamada, em torno minimamente de 15 minutos em cada mama. E não pensar que você está fazendo isso para ver grandes volumes de leite. Você não está fazendo para isso, você está fazendo para quê? Para dar estímulo para tua mama. E daí eu posso ter razões de manejo da amamentação e posso ter hormonal também. E aí você vai juntar, você vai aumentar o estímulo, vai melhorar a eficácia e também vai usar um galactogogo, né, que é uma medicação, um chá, uma tintura, para te ajudar ali, te apoiar no aumento da prolactina, junto com a correção ali, né, do nível do exame de laboratório que você fez e viu que tava com hipotireoidismo, foi lá, usou o suplemento, né, e ainda nós vamos dar um up aí na tua prolactina. Sempre que a gente for usar algum medicamento, erva, chá, por mais que eles não exijam receita, o ideal, o recomendado é que você fale com o teu pediatra. Se a tua consultora sugeriu que você fale com o pediatra e ele prescreva para você, porque tudo que a gente faz durante a amamentação, a gente tem alguma taxa de transferência para o leite materno e a gente precisa ter um profissional prescritor para nos dizer que, ok, essa taxa é segura, você pode usar. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Eu queria te fazer um convite para você vir aqui, ó, embaixo do meu vídeo e entrar nesse link da qual você vai poder ver como funciona o meu curso completo de amamentação, da qual eu te ensino, além de, na minúcia, né, o que você pode usar quando você tem uma baixa produção real, você vai entender como prevenir que isso aconteça. E vou deixar nos comentários aqui também, no primeiro comentário do meu vídeo. Tá bom? Espero que seja muito útil para você e depois vem me contar aqui se valeu a pena, se deu resultado. Um beijo!